Você é uma boa pessoa, e é exatamente por isso que certas pessoas te escolheram como alvo. Você já ajudou alguém de verdade, de coração, sem esperar nada em troca, e essa pessoa usou a sua bondade como degrau para subir na sua frente? Você já foi honesto numa situação onde todo mundo estava mentindo e, no final, o único que saiu prejudicado foi você? Você já percebeu que quanto mais íntegro você tenta ser, mais as pessoas ao redor tentam te manipular? Esse é o paradoxo mais doloroso do desenvolvimento pessoal. Você aprende a controlar as emoções, a agir com integridade, a ignorar provocações, mas na prática parece que isso só funciona para os outros. Para você, só atrai quem quer se aproveitar. Hoje, isso muda, porque hoje você vai aprender o que os estoicos sabiam sobre estratégia e o que Maquiavel nunca teve vergonha de dizer em voz alta. Bondade sem estratégia é fraqueza disfarçada de virtude. Isso acaba agora. Se você valoriza conteúdo educacional sério sobre filosofia aplicada e crescimento real, deixe o seu apoio antes de continuar. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para quem precisa dele. E pode precisar muito. Existe um equívoco enorme sobre o estoicismo que precisa ser corrigido antes de qualquer coisa. Muita gente aprende sobre Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca e sai dali com a impressão de que a filosofia estoica prega uma espécie de passividade iluminada, uma calma budista, uma postura de não ligar, não reagir e não se envolver. Isso é uma leitura incompleta, e uma leitura incompleta de uma filosofia poderosa pode ser perigosa. Marco Aurélio era imperador de Roma. Governou o maior império do mundo, durante anos de guerra, traição, conspiração e pandemia. Ele não sobreviveu a isso sendo passivo. Ele sobreviveu sendo lúcido. Epicteto nasceu escravo, foi libertado, virou filósofo e passou o resto da vida ensinando como um ser humano pode manter poder sobre si mesmo, mesmo quando não tem poder sobre nada mais. Isso não é fraqueza. Isso é estratégia de sobrevivência elevada à arte. E Maquiavel? Maquiavel foi o pensador que teve a coragem de dizer em voz alta o que os líderes mais eficazes da história faziam em silêncio. Ele dizia que o mundo real não funciona apenas com boas intenções, que entender como as pessoas realmente se comportam e não como deveriam se comportar é a condição básica para não ser destruído por elas. A fusão entre Maquiavel e o estoicismo não é uma contradição. É a combinação mais poderosa que existe entre visão estratégica e equilíbrio interno. Nos próximos minutos, você vai aprender 10 princípios que nascem dessa fusão. Cada um deles resolve um problema real, do tipo que acontece no trabalho, nas amizades, na família e nas redes sociais. E cada um vai te dar uma ferramenta concreta para usar ainda hoje. Não vamos romantizar a bondade, não vamos pregar vingança, vamos falar sobre lucidez. Antes de entrar nos 10 princípios, preciso te contar uma história. Maquiavel escreveu na obra O Príncipe que um governante precisa ser ao mesmo tempo leão e raposo. O leão para espantar os lobos, o raposo para reconhecer as armadilhas. Quem é só leão não enxerga as ciladas. Quem é só raposo não inspira respeito. Essa metáfora não é sobre cinismo, é sobre completude. Agora considere comigo, qual é o tipo de pessoa que sofre mais em ambientes competitivos ou relacionamentos tóxicos? É a pessoa que tem só uma dessas qualidades. O leão puro entra em conflito direto com todo mundo, queima pontes, perde aliados e eventualmente é cercado pelos lobos que deveria ter reconhecido antes. O raposo puro calcula tanto e se esconde tanto que nunca age quando precisa. Vira especialista em análise sem ação. O estoico estratégico é o que integra as duas coisas. Tem a coragem do leão, com a ação deliberada e o caráter inabalável.
E tem a sabedoria do raposo, com a leitura de ambiente, a paciência calculada e a capacidade de esperar o momento certo. Princípio número 1. Reaja como estoico, haja como estrategista. A primeira distinção que separa quem é manipulado de quem não é tem a ver com o que acontece no segundo em que alguém faz algo que te prejudica. A resposta instintiva é emocional. É raiva, é mágoa, é vontade de revidar na hora. E essa resposta é exatamente o que o outro lado espera de você. O imperador Marco Aurélio escreveu que você sempre possui a opção de não formar uma opinião sobre um evento e de não perturbar sua alma. Ele estava falando de algo muito específico aqui. Ele não disse que você deve ignorar o que aconteceu. Ele disse que você tem a opção de não deixar o acontecimento te definir no momento em que ele ocorre. Traduzindo para a realidade, quando alguém jogar sujo com você, a sua primeira tarefa não é reagir. É observar, é processar, é entender o que realmente está acontecendo antes de decidir como responder. Reagir no impulso entrega seu poder para o outro. Agir com estratégia é recuperá-lo. Isso não é fraqueza. É a diferença entre um músico que toca a primeira nota que vem na cabeça e um maestro que escolhe cada nota com intenção. Quando você sente o impulso de reagir, faça uma pausa de 3 respirações. Não para ser bonzinho, mas para ser mais inteligente que o momento. Princípio número 2. Detecte o jogo antes do primeiro movimento. Epicteto ensinava que o sábio observa antes de agir. E Maquiavel complementava, dizendo que quem não consegue identificar um problema quando ele está nascendo, não vai conseguir resolvê-lo quando ele já cresceu. Existe um padrão em pessoas que jogam sujo, e esse padrão é reconhecível antes que o dano aconteça, se você souber o que procurar. Primeiro sinal: elogios excessivos que precedem pedidos. Quando alguém começa a te elogiar muito, muito além do que a situação justifica, note bem, pode ser genuíno, mas pode ser preparação para um pedido que você teria dificuldade de recusar. Segundo sinal: informações estrategicamente seletivas. Pessoas que jogam sujo raramente mentem de forma flagrante. Elas omitem, contam a parte que te interessa e escondem a parte que mudaria sua decisão. Terceiro sinal: urgência artificial. Dizem que precisa ser agora, que não tem tempo para pensar ou que todo mundo já concordou. Urgência é uma das ferramentas mais antigas de manipulação porque ela desativa a capacidade analítica. O estoico estratégico aprende a ler o tabuleiro antes de mover a peça. E o tabuleiro mais importante é o comportamento das pessoas ao seu redor. Como desenvolver essa habilidade? Simples. Comece a observar padrões em vez de isolar eventos. Quando algo que alguém faz te incomoda, não foque só no episódio. Pergunte se isso é o primeiro sinal, o segundo ou o terceiro. Princípio número 3. O silêncio como resposta mais poderosa. Existe uma técnica que Marco Aurélio praticava na corte romana e que Maquiavel descreveu como uma das armas mais subestimadas de qualquer líder: o silêncio estratégico. Na corte imperial, as pessoas se sentiam compelidas a preencher o silêncio. E quem preenchia o silêncio normalmente revelava mais do que pretendia, como seus medos, suas inseguranças e suas intenções reais. Você provavelmente conhece uma versão disso na sua vida. Quando alguém te provoca, te diminui na frente de outros ou tenta te desestabilizar emocionalmente, e você responde imediatamente com raiva ou justificativas. O que acontece? Você alimenta o jogo. Você valida a provocação como algo que merecia reação. E quando você não responde, quando você olha, processa e simplesmente segue em frente. Marco Aurélio ensinou que a vingança mais superior é não se tornar como aquele que te ofendeu.
O silêncio estratégico não é indiferença real, é indiferença calculada. Você está plenamente presente e plenamente consciente, mas você escolheu não dar ao outro o que ele estava buscando, que é a sua reação emocional. E isso, na maioria dos casos, incomoda muito mais do que qualquer resposta que você pudesse dar. Nos próximos 3 dias, escolha uma situação em que normalmente reagiria emocionalmente, como uma crítica, uma provocação ou um comentário passivo e agressivo, e pratique o silêncio. Não o silêncio ansioso de quem está engolindo emoção, mas o silêncio sereno de quem escolheu não jogar. Princípio número 4. Proteja suas intenções sem mentir. Maquiavel tinha um princípio que diz que não existe obrigação de revelar seus planos para todo mundo. Isso não é desonestidade, é discernimento. Marco Aurélio governava um império e mantinha sua vida interior absolutamente protegida. Suas meditações, o diário filosófico mais famoso da história, foram encontradas apenas depois de sua morte. Ninguém sabia que ele escrevia aquilo. Ninguém sabia suas dúvidas mais profundas, seus medos ou suas reflexões mais íntimas. Por quê? Porque revelar sua vida interior para pessoas que não mereciam esse acesso teria sido uma vulnerabilidade estratégica. E ele sabia disso. No dia a dia, isso se traduz assim: você não precisa explicar seus planos para quem vai usar essa informação contra você. Você não precisa justificar suas decisões para quem não respeita seu julgamento. Você não precisa antecipar seus próximos passos para quem torce para você errar. Revelar apenas o necessário não é falsidade. É o mesmo princípio que todo maestro, todo atleta profissional e todo líder eficaz usa. Você mostra o resultado, não o processo interno. Exercício prático. Nos próximos 3 dias, note quantas vezes você conta seus planos para pessoas que não têm papel direto neles. Cada vez que perceber isso, escolha ser um pouco mais conciso, não misterioso, mas conciso. E observe a diferença. Princípio número 5. Conheça seu próprio valor antes de qualquer negociação. Sêneca escreveu que não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Existe uma aplicação direta dessa ideia para o tema de hoje. Pessoas que jogam sujo dependem de você não saber o seu próprio valor. A manipulação funciona quando você acredita que precisa de aprovação, de validação ou de permissão. Quando você acredita que suas escolhas precisam ser justificadas para quem não merece a explicação. Conhecer seu valor não significa arrogância. Significa que você tem uma medida interna de qualidade para o seu trabalho, para os seus relacionamentos e para as suas decisões que não depende de validação externa para existir. E quando essa medida existe internamente, o poder de quem tenta te diminuir, diminui junto. Princípio número 6. Separe a emoção da análise. Aqui está uma das pontes mais fascinantes entre neurociência moderna e sabedoria estoica. Quando você está em estado emocional elevado, a sua capacidade de análise estratégica cai drasticamente. Os estoicos chamavam isso de perturbação. O resultado é o mesmo. Você toma decisões ruins quando está reagindo emocionalmente. Então, o que fazer quando você percebe que está sendo manipulado e sente a emoção subindo? A técnica estoica é simples. Nomeie a emoção em voz alta para si mesmo. Diga que está sentindo raiva, que está se sentindo traído ou que está com medo. Parece óbvio, mas existe ciência por trás disso. Nomear uma emoção ativa a parte racional do cérebro e reduz a intensidade da resposta emocional. Os estoicos descobriram isso há 2000 anos. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam os seres humanos, mas os julgamentos que formamos sobre os eventos. O evento é externo e incontrolável. O julgamento é seu, e o julgamento pode ser treinado.
Princípio número 7. Alianças estratégicas e lealdade real. Maquiavel tinha uma visão muito clara sobre lealdade. Lealdade baseada apenas em gratidão é frágil. Lealdade baseada em interesse mútuo real é durável. Isso soa cínico quando você ouve pela primeira vez, mas pense na sua própria experiência. Você já fez algo por alguém esperando apenas que essa pessoa fosse grata e se sentiu traído quando ela não foi? Já teve relacionamentos profissionais ou pessoais onde você dava muito mais do que recebia, achando que o outro lado reconheceria isso automaticamente? A lição estoica e maquiavélica aqui é dura, mas libertadora. Relações precisam de reciprocidade real, não apenas de boa intenção de um lado. Isso não significa desconfiar de todo mundo. Significa observar, ao longo do tempo, se existe troca real, respeito mútuo e consistência entre o que a pessoa diz e o que ela faz. E quando a resposta for não, o estoico estratégico não entra em conflito desnecessário. Simplesmente redireciona a energia para onde existe solo fértil. Princípio número 8. Controle a narrativa sobre você. Um dos capítulos mais importantes da obra, O Príncipe fala sobre reputação. Maquiavel observou que na política e em qualquer ambiente competitivo, a percepção que as pessoas têm de você muitas vezes importa mais do que a realidade. Isso não é convite ao teatro, é um alerta sobre a falta de ação. Quando alguém tenta destruir sua reputação, muitas pessoas fazem uma das duas coisas igualmente erradas. Ou entram em pânico e ficam se justificando para todo mundo, o que parece defensivo e alimenta a narrativa do outro, ou ignoram completamente, o que deixa a narrativa falsa se espalhar sem resistência. A abordagem estoica estratégica é diferente. Você age sobre o que controla, que são suas ações, sua consistência e seu caráter demonstrado ao longo do tempo, e não sobre o que não controla, que é o que as pessoas pensam agora. Reputação real é construída por ações repetidas, não por defesas apressadas. Pessoas manipuladoras dependem de você abandonar sua consistência para reagir às provocações delas. Se você continuar sendo o que é, de forma visível e consistente, a narrativa verdadeira se impõe naturalmente, não imediatamente, mas inevitavelmente. Princípio número 9. Saiba quando agir e quando esperar. Um dos erros mais comuns de quem foi prejudicado é querer resolver tudo de uma vez. Na raiva do momento e na urgência da emoção, a pessoa quer confrontar, expor e resolver. Maquiavel chamava isso de golpe de cabeça e dizia que era a causa de mais derrotas do que qualquer outra coisa. O estoicismo complementa isso com o conceito de momento certo para a ação. Não é inação, é discernimento temporal. É saber que a mesma ação realizada no momento errado produz resultado oposto ao desejado. Pense num exemplo simples. Você foi traído por um colega de trabalho que assumiu crédito pelo seu projeto numa reunião. A reação imediata seria confrontá-lo na frente de todos. O resultado, você parece emotivo, ele parece calmo e o ambiente fica tenso sem que a verdade apareça. A abordagem estoico-estratégica é: documente, construa evidências, escolha o momento onde o contexto joga a seu favor e haja com precisão, não com urgência. Marco Aurélio escreveu que se é possível para qualquer ser humano, é possível para você. Isso inclui a paciência estratégica, a capacidade de agir no momento certo e a disciplina de não desperdiçar sua resposta no momento errado. Princípio número 10. Sair maior do que entrou. O 10º princípio é ao mesmo tempo o mais simples e o mais difícil de praticar. Quando alguém joga sujo com você, quando alguém tenta te diminuir, te manipular ou te usar, o resultado final não precisa ser vitória sobre o outro. Pode ser simplesmente você ter saído da situação maior do que entrou. Maior em autoconhecimento.
pois você descobriu algo sobre como reagia sob pressão. Aprendeu onde está sua vulnerabilidade e identificou um padrão que não queria repetir. Maior em discernimento, pois você agora sabe quem esse alguém realmente é. Essa informação tem valor. Não é traição, são dados. Maior em caráter, pois você enfrentou a situação sem perder quem você é e sem se tornar o que o outro lado esperava. Alguém raivoso, vingativo e pequeno. Sêneca dizia que quem sofre antecipadamente sofre mais do que o necessário. E quem sai de cada conflito com mais clareza sobre si mesmo sofre cada vez menos, porque aprende e porque cresce. O que era vulnerabilidade vira sabedoria. A vitória estoica não é humilhar quem tentou te humilhar. É provar, pela qualidade do que você faz depois, que a tentativa foi inútil. Se até aqui o conteúdo está fazendo sentido, se você está reconhecendo situações da sua própria vida nessas ideias, considere deixar o seu apoio. Isso me diz que estou no caminho certo e ajuda outras pessoas que precisam dessa perspectiva a encontrar esse conteúdo. Muito obrigado. E antes de continuar, qual desses princípios você mais precisa desenvolver agora? Conte nos comentários, eu leio tudo. Agora que você tem os 10 princípios, precisa de um sistema para aplicá-los. Não na teoria ou quando der, mas agora, na próxima vez que isso acontecer. Eu chamo esse sistema de filtro estoico maquiavélico. São 4 perguntas que você faz para si mesmo, nessa ordem, sempre que perceber que alguém está jogando sujo com você. Pergunta número 1. Isso está no meu controle? Separe imediatamente o que você pode influenciar do que você não pode. A ação do outro lado não está no seu controle. A sua resposta, sim. Focar no segundo é poder real. Pergunta número 2. Que informação esse comportamento me dá? Quando alguém joga sujo, está revelando algo. Seu nível de insegurança, seus objetivos reais ou o quanto te respeita. Não desperdice essa informação ficando focado na emoção. Pergunta número 3. Qual é a resposta que serve aos meus objetivos, não à minha emoção? A raiva quer uma coisa, a estratégia quer outra. Às vezes são a mesma, mas frequentemente não são. Escolha deliberadamente. Pergunta número 4. Como eu saio disso maior do que entrei? Mesmo que a situação seja difícil, injusta ou dolorosa, existe uma versão de você do outro lado que cresceu com ela. Qual ação leva a essa versão? Vou passar agora alguns protocolos práticos. Protocolo de 24 horas para reescrita estratégica. Identifique uma situação recente, nas últimas 24 a 48 horas, em que você reagiu no impulso. Pode ter sido uma mensagem que mandou com raiva, uma resposta ríspida ou uma justificativa que não era necessária dar. Agora reescreva, não para enviar, mas para aprender. Como você teria respondido se tivesse feito as 4 perguntas do filtro antes? O que você teria dito? O que você teria omitido? O que você teria esperado? O objetivo não é arrependimento, é treinar o músculo do discernimento até que ele funcione em tempo real. Protocolo de 3 dias para a economia de informação. Durante 3 dias consecutivos, pratique revelar menos sobre seus planos, projetos e próximos movimentos. Não com misteriosidade artificial, mas com precisão. Diga o essencial e omita o acessório. Observe o que acontece. Observe quem pergunta mais do que precisa. Observe quem perde interesse quando não tem acesso irrestrito ao seu processo interno. Observe quem continua presente de qualquer forma. Esse exercício vai te ensinar mais sobre as pessoas ao seu redor do que qualquer conversa direta. Protocolo de 1 semana para silêncio calibrado. Durante 1 semana, escolha uma situação por dia em que sua resposta habitual seria reativa, como algo emocional, defensivo
ou urgente. E aplique o silêncio calibrado. Não o silêncio de quem está engolindo raiva, mas o silêncio de quem escolheu observar antes de agir. O silêncio que comunica que você viu, processou e vai responder quando e como você decidir. Anote os resultados no final de cada dia. Não para julgar sua performance, mas para aprender sobre seus padrões. Selecione um protocolo, apenas um. Comece amanhã. Perfeição não é o objetivo. O começo é. Vou recapitular o que ouvimos hoje. Você aprendeu que estoicismo não é passividade, é lucidez estratégica, que Maquiavel não ensinava cinismo, ensinava realismo aplicado, e que a fusão das duas perspectivas produz algo que poucos têm, a capacidade de ser íntegro e intocável ao mesmo tempo. Você aprendeu a reconhecer o jogo sujo antes do primeiro movimento, a usar o silêncio como resposta mais poderosa, a proteger suas intenções sem mentir, a separar emoção de análise e a sair de qualquer situação maior do que entrou. E você tem agora o filtro estoico maquiavélico, que são 4 perguntas que transformam qualquer situação de ameaça em dados, em aprendizado e em crescimento. Preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Eu não aprendi nada disso do jeito certo da primeira vez. Passei anos sendo aquele tipo de pessoa que acredita que bondade suficiente, trabalho suficiente e integridade suficiente iam naturalmente se traduzir em respeito e reciprocidade. E fui surpreendido, várias vezes, descobrindo que não era bem assim. Que existem pessoas que interpretam bondade como ingenuidade, que confundem sua disposição para ceder com falta de limite, que usam sua honestidade como vulnerabilidade. A filosofia estoica me deu algo que nenhum outro sistema de desenvolvimento pessoal tinha me dado até então: a distinção clara entre o que eu controlo e o que não controlo. E Maquiavel me deu a coragem de olhar para o mundo como ele é, não como eu gostaria que fosse. Não sou perfeito nisso. Ainda tenho dias em que reajo antes de observar. Ainda tenho momentos em que a emoção chega antes da estratégia. Mas tenho agora uma bússola. E com bússola, mesmo nas tempestades, você não perde o norte. Você não precisa de perfeição. Precisa de uma direção clara e da disposição de treinar. O resto vem com o tempo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma situação que descrevi,